Vamos falar do raio de curvatura, né? O que é o raio de curvatura? A definição do raio de curvatura é o quê? É o arqueamento da deformada da bacia de deflexão do meu pavimento. Calma lá, vamos por partes, né? Primeira coisa, o que é a deflexão do pavimento? É a deformação recuperável das camadas da minha estrutura. Se eu estou fazendo uma medição com a viga Bennckmann ou com FWD, pode ser, né, em cima de um revestimento asfáltico, por exemplo, eu vou medir essa, deixa eu pegar aqui uma régua, eu vou medir essa deformação recuperável que o pavimento tem, seja na camada do revestimento, seja em cima de uma base, ou no próprio subleito, tá? Então eu vou verificar essa deformação recuperável do pavimento, isso que a gente chama de deflexão. Agora, a bacia de deformação é quando eu verifico essa deformada, essa deflexão, em pontos diferentes do ponto de aplicação da carga direta. Então eu tenho a aplicação da carga bem aqui, vamos supor, bem no centro, e aí eu tenho uma determinada deflexão, né, nesse ponto de aplicação da carga. Agora, se eu me afastar um pouco da carga, eu vou ter outras deflexões, outra deformação. E é isso, né, afastando a carga, eu vou ter uma bacia, né, de deformação, isso que a gente chama uma bacia de deformação, é a distribuição dessas deflexões afastadas do ponto de aplicação da carga. E com R, né, com o raio da curvatura, eu consigo verificar o arqueamento dessa bacia, ou seja, se eu tenho um R grande, né, se eu tenho um R alto, isso significa que a minha bacia ela está bem distribuída, eu tenho uma bacia maior. Se eu tenho um R pequeno, né, reduzido, isso quer dizer que o meu arqueamento está curto, né, e eu vou ter uma bacia de deflexão menor e não vai distribuir tão bem as minhas tensões. Já adiantando, para que serve o raio de curvatura? É justamente para ver a condição estrutural do nosso pavimento. Ele é muito utilizado nas diretrizes dos métodos de restauração, tá? Então o raio de curvatura, então, ele vai me mostrar se, por exemplo, as tensões estão bem distribuídas ou não. Isso significa que se eu tiver uma má distribuição, né, um raio de curvatura baixo, significa que eu estou tendo deformações maiores no meu pavimento. Agora, se eu tenho um raio de curvatura alto, isso significa que o meu pavimento está distribuindo bem as cargas oriundas do tráfego e isso, né, vai diminuir as minhas deformações na estrutura do pavimento. Eu desenhei aqui dois exemplos, né, duas estruturas de um pavimento, tendo aqui o eixo padrão rodoviário, né, a carga em cima desse pavimento, e eu deformei aqui, eu desenhei aqui a deformação, né, a deformada desse carregamento. Eu tenho aqui uma deflexão no ponto zero, como eu falei, e aqui eu também tenho uma deflexão no ponto zero. Veja, vamos supor que aqui sejam a mesma deflexão no ponto zero. Entretanto, vocês estão vendo que nesse pavimento eu tenho uma distribuição melhor das cargas, ó. Ou seja, a bacia, o raio é menor, então nesse caso aqui o raio é menor e ele não está distribuindo tão bem o carregamento. Então as tensões aqui, né, as deformações de tração, vamos supor que aqui é exemplo 1, exemplo 2, então as deformações de tração serão maiores em 2, certo? Por exemplo, né? As deformações aqui serão maiores aqui nessa situação, apesar de eu ter a mesma deflexão. O D0, né? No ponto de aplicação de carga, ou seja, D0 é o ponto de aplicação, exatamente a deflexão no ponto onde está aplicando a carga. Então, eu tenho a mesma deflexão, entretanto, a distribuição das tensões são diferentes. E isso que o raio de curvatura ele consegue nos mostrar.